Iniciamos, pela graça de Deus, domingo passado, uma série de sermões cujo tema é Peregrinos e Forasteiros nessa Terra. E o nosso objetivo é justamente mostrar que os nossos valores são os valores das Escrituras, da lei de Deus, que os nossos valores não são os valores do mundo. Nós estamos no mundo, como disse o Senhor Jesus, mas Ele mesmo orou dizendo que o Pai deve nos livrar do mal. E nesse aspecto, nós vamos caminhar juntos, compreendendo um pouco sobre este segredo que é nós sermos estrangeiros nessa terra, estranhos nessa terra. Domingo passado, nós vimos sobre ministério. E nós aprendemos que a alegria do nosso ministério não está nos resultados. Embora, claro, que os resultados, de alguma forma, podem nos trazer alegria ou tristeza. Mas esse sentimento, ele não é o principal. Ou seja, os resultados do ministério não são o foco principal das nossas emoções, tristeza ou alegria. Mas nós devemos sempre estar alegres, porque exercemos ministério por conta da obra vicária do Senhor Jesus. Os resultados do ministério, eles vêm como a ação soberana de Deus. Nós devemos nos alegrar pelo fato do nosso nome estar arrolado no livro da vida. Está no livro da vida, conforme o Senhor Jesus, Ele nos ensinou. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a visão que este peregrino e forasteiro deve ter de si mesmo, de Deus e, consequentemente, da aliança de Deus com o seu povo. Isso é um tema muito relevante, porque nós vivemos hoje, e não é diferente de outras épocas, nós vivemos momentos em que somos tentados a supervalorizar o humano em detrimento do nosso Deus. Nós somos tentados a abraçar, e agora falando um pouquinho sobre o nosso contexto, nós somos tentados a abraçar o humanismo em detrimento do teísmo, porque teísmo é o Senhor Deus como o centro, humanismo é o humano como o centro. E geralmente quando nós centralizamos o humano, nós nos tornamos pragmáticos. E começamos a aborrecer até mesmo de alguns aspectos da lei de Deus. Porque de fato o que nós queremos é olhar para o homem e elevá-lo às alturas como o maior centro das nossas preocupações. Não significa dizer que o crente não tenha que se importar com o próximo, muito pelo contrário, o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Também não significa dizer que eu não devo me preocupar com este próximo a partir de uma visão humanitária, que é bem diferente de humanismo. Mas nós precisamos compreender que quanto mais eu percebo o que é o homem, muito mais eu vou perceber quem é Deus. E nesse sentido eu quero trazer aqui um contexto muito triste, que é o contexto em que o povo de Judá, ele foi levado à força pelo rei Nabucodonosor. Conhecemos a história, Israel foi invadido pelos assírios e ele estava já tomado por esse povo. Havia ali um sincretismo muito forte. Judá permanecia fiel ao Senhor e à sua lei, mas Judá, por conta dessa posição, começa a encher o seu coração de vaidade e eles começam a desprezar ao Senhor, mesmo sendo religiosos, mesmo tendo contato com a lei de Deus, mesmo tendo contato com o culto, com o ministério, mas eles faziam isso ou passaram a fazer isso como uma atitude externa, uma atitude religiosa, meramente religiosa. E por causa disto, o Senhor começou a olhar o coração desse povo, começou a perceber que esse povo estava afrontando ao Senhor, e nesse sentido o Senhor então manda os seus profetas, para que os profetas falem a este povo, para que este povo se arrependa dos seus maus, do seu mal, se arrependa do seu pecado. E dentre esses profetas encontramos Jeremias.
Jeremias foi um homem chamado por Deus para o exercício de um ministério muito difícil. E a exemplo do que nós vimos semana passada, os resultados numéricos do ministério de Jeremias, aos nossos olhos, foi um resultado terrível. Porque Jeremias pregou 30 anos e ninguém se converteu. Isso é uma coisa que nos assusta. Mas nós aprendemos a semana passada que o nosso ministério não está embasado nos resultados, embora devamos orar por esses resultados e lutar por esses resultados, mas a nossa alegria, a nossa satisfação está no Senhor. Deus então envia este homem. Este homem era de família sacerdotal, ele era alguém muito importante na sua época, mas ele não consegue fazer com que o povo se arrependa. E aí o que acontece? Acontece o inevitável. Nabucodonosor vem então, invade Judá, invade Jerusalém, queima o templo, toma todos os seus utensílios, mata muita gente e deixa então faz com que muitos saiam daquele lugar para Nabucodonosor, e ele toma inclusive as pessoas que eram consideradas nobres, e podemos ver isso na vida de Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel, nos dá uma pista sobre isso. Retira o que havia de melhor naquela terra, leva para o estrangeiro, e aquela terra então fica assolada, o templo está em ruínas, uma fumaça preta sobe do centro da cidade, muito choro, muito sangue, muito sofrimento. E Jeremias contempla isto. E nesse contexto, Jeremias ele começa então de forma poética, a demonstrar o sentimento do seu coração diante daquele quadro. Aquele quadro de grande terror, de grande destruição. Não havia mais povo, não havia mais nação, não havia mais o templo, não havia mais o palácio, não havia mais rei. Tudo está destruído. E aquele profeta então, ele toma as dores do seu povo e ele começa então a lamentar. E é isso que nós encontramos no livro que conhecemos por Lamentações de Jeremias. Quando ele lamenta sobre este processo. Mas é impressionante porque Jeremias, em Lamentações, embora ele traga essa dor profunda do seu coração, quando ele certamente dizia, de modo geral, porque o povo não se arrependeu, porque levaram o Senhor, a paciência do Senhor ao limite, porque não se voltaram para Deus. Mas nesse sentido, Jeremias ele também se apercebe sobre quem é o homem, ele também se apercebe sobre quem é Deus, e ele também vai se lembrar da aliança do Senhor. Portanto, o contexto aqui é um contexto de muito sofrimento. O contexto aqui é um contexto de destruição. E quando nós olhamos para esse local destruído, nós vamos descobrir nesse ambiente de destruição, de dor, de sangue, de pessoas mortas, de prédios destruídos, nós vamos perceber que nesse ambiente nós encontramos quem é o homem. Porque o homem é a causa disto. O homem levou a esta situação. E nós podemos perceber isso em Lamentações capítulo 3. E Lamentações capítulo 3, do verso 1 ao verso 18, vai trazer um quadro muito difícil, um quadro muito duro, mostrando obviamente a consequência do pecado. E o texto diz assim, em Lamentações 3, de 1 a 18, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas, e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus ouvidos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se como urso à espreita, um leão em emboscada,
Em outras palavras, é como se o profeta poeticamente estivesse dizendo que Deus se transformou num grande animal predador que está à espreita. No verso 11, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado, entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Que texto pesado, que texto duro. Mas ele é importante porque o desejo de Jeremias nesse instante é de fato mostrar quem é o homem. E nesse sentido, nós começamos a descobrir algo que é óbvio nas Escrituras: o homem é pecador. E Jeremias está mostrando aqui numa linguagem poeta o que o pecado pode fazer na vida de um homem. Nós não podemos brincar com isto. E nem podemos perder de vista o fato de que somos, como seres carnais e pecaminosos, somos desesperadamente miseráveis. Somos fracos. A nossa tendência é sempre contra o Senhor. E nesse sentido, Jeremias, quando narra sobre o que é este homem, e a resposta é muito clara: este homem é um pecador miserável. Nós vamos encontrar o próprio Jeremias falando sobre o fato de que o Senhor desaprova o pecado sob qualquer circunstância. E nós vamos encontrar isso nos versos 34 a 36 de Lamentações 3, quando ele diz: pesar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor. E essa expressão, não o veria o Senhor, e nós temos aqui a narração de atitudes do homem contra o homem. Jeremias está dizendo, isso é prática do pecado, o Senhor não está vendo isto, o Senhor não se apercebe destas coisas, o Senhor não está à espreita, o Senhor não reprova essas práticas. Em outras palavras, nós descobrimos, através de Jeremias, que nós somos pecadores e de que o pecado, ele sempre será reprovado pelo nosso Deus. Sempre. Porque Deus é santo e Ele não admite o pecado. Deus não é o autor do pecado e Ele não incita ninguém a pecar. Portanto, quando existe pecado, há obviamente um rompimento da comunhão deste homem com Deus. E nós levamos a pior. Nós, não Deus. Nós é que levamos. Precisamos meditar sobre isso e pensar um pouquinho sobre o que significa o pecado, por mais pequenino que ele nos pareça. Por mais ínfimo que ele possa se apresentar a nós. Por uma atitude, às vezes movida por uma visão deturpada. Aquele pecado é tão pequenininho, eu acredito que o Senhor Deus, Ele não vai fazer conta disso. Ah, meus irmãos, isso é um pensamento errado. Nós começamos a construir uma imagem daquilo que nós não somos diante de Deus. Daquilo que de fato Deus espera de nós. Nesse sentido, Jeremias também nos mostra, porque o capítulo 3 eu diria que é o centro teológico, doutrinário deste livro, apesar de se nos apresentar em forma de poesia. E nesse sentido, Jeremias ele também mostra de fato o reconhecimento da soberania do Senhor. Nos versos 37 e 38 diz assim: quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? É claro que essa palavra mal aqui não significa pecado. Essa palavra bem também não significa santificação. Mal aqui é o sofrimento, é a guerra, é a destruição. Isso ocorre quando pessoas caem sobre nós e nos destroem, ou quando as circunstâncias nos destroem.
Nesse sentido, Jeremias está fechando o cerco, porque ele está dizendo, nós somos pecadores, e por isso estamos miseravelmente perdidos, e nesse sentido, o Senhor Deus sempre irá reprovar o nosso pecado, e sem dúvida nenhuma, devemos entender que o Senhor é o justo soberano, aquele que julga, e Ele pode inclusive trazer o mal sobre uma pessoa, por conta do pecado. É por isso que Deus nos restaura, porque a ideia de que o Senhor não leva em consideração o pecado cometido, porque o amor de Deus é tão grande pelo homem que ele vai se esquecer desses pecados, isso é uma heresia. Para que Deus, Ele nos aceite, é necessário que haja o processo de santificação, de justificação em Cristo Jesus. Para que o Senhor nos aceite, é necessário que nos lembremos do grande furor e do ódio que Deus sentiu no momento em que seu filhinho amado estava morrendo naquela cruz, não sendo pecador, mas assumindo o meu pecado. Por isso nosso Deus é um Deus justo. E é por isso que Jeremias, quando ele percebe esta situação, ele sabe que o único caminho para que estejamos novamente em comunhão com o nosso Deus, a verdadeira restauração, ela só ocorre pelo arrependimento e pela mudança. Isso me faz lembrar aquele evento em que o Senhor Jesus estava num lugar público e os judeus arrastaram uma adúltera até os seus pés. E disseram, Jesus, o que fazer com essa mulher? Ela foi pega em adultério. A lei diz que nós devemos apedrejá-la até a morte. O que fazer, Jesus? E o Senhor Jesus então disse, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E é claro que aqueles homens, eles, conscientes da grande heresia que seria ter uma atitude em público dizendo que eles não tinham pecado, porque certamente isso traria muitos problemas para eles, eles começam a jogar as pedras no chão e sair um por um. Então Jesus, que era o único ali que não tinha pecado, e que poderia tomar sobre si os pecados daquela mulher, Jesus olha para ela e diz assim, ninguém te condenou, nem eu. E quando o Senhor Jesus faz isso, Ele está demonstrando a restauração, mas em seguida, logo em seguida, e nós não podemos nos esquecer disso, meus amados irmãos, logo em seguida, Jesus diz assim, vai, e não peques mais. Jesus não disse, vai, e continua pecando, porque a minha graça vai crescer sobre você. Aliás, era isso que Paulo diz, não é? Para que a graça de Deus cresça é necessário que eu peque constantemente, para que a graça... Paulo diz, de modo nenhum. De modo nenhum. Nesse sentido, Jeremias também nos traz esta visão, olhando para o homem, mostrando que a verdadeira restauração vem apenas pelo arrependimento e pela mudança. Versos 39 e 40 do capítulo 3 diz, porque pois se queixa o homem vivente? Em outras palavras, o que Jeremias está dizendo é, você é homem, por que você está se queixando dessa situação de sofrimento, de penúria, de peso sobre a sua vida? É como se Jeremias dissesse aqui nesse momento, homem, olhe para o seu pecado, isso está acontecendo por sua causa. São consequências de atitudes impensadas do seu coração. Por isso no verso 39, Jeremias nos dá aqui a fórmula de Deus para a restauração, que é, porque pois se queixa o homem vivente, queixe-se cada um, não do sofrimento, mas queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Essa é a posição do homem diante de Deus. Essa é a visão que nós devemos ter de nós mesmos diante do Senhor. Jeremias está dizendo, se temos que reclamar de alguma coisa, não é porque falta o feijão na panela, não é porque o meu carro está quebrando todos os meses, não é porque eu estou sendo perseguido, não é porque o peso está sobre mim, não, mas eu devo me queixar dos meus pecados,
Principalmente quando eu tenho consciência de que o sofrimento que padeço é por conta do meu pecado. Porque o pecado, irmãos, gera isso no homem. O pecado gera a morte. E quando eu peco, eu me coloco numa situação muitíssimo perigosa. E eu não posso, de maneira nenhuma, baratear a ação de Deus sobre isso. Irmãos, meus irmãos, para que os meus pecados fossem perdoados, Deus matou o seu filho em meu lugar. Isso é um processo muito profundo. Nós, como peregrinos e forasteiros nessa terra, precisamos ter esta visão. Não há outro caminho senão a confissão, o arrependimento e a mudança. É por isso que nesse sentido e nesse contexto, nós precisamos falar ao nosso coração, nós precisamos advertir o nosso coração. É o que nos mostra Jeremias, e aí está nos versos de 19 a 21, quando ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto, ou seja, do amargor e do veneno na minha língua, na minha boca. Verso 20 ele diz: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aí no verso 21, ele traz aqui a pregação para a sua própria alma e para o seu coração, quando ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nesse sentido, nós compreendemos o que é o homem. O homem, ele é pecador. Por sua carnalidade, o seu pecado, ele traz consequências difíceis sobre si. O homem precisa reconhecer que o nosso Deus é soberano e justo, e Ele age também com justiça. E nós precisamos compreender que a restauração vem pelo arrependimento e pelo abandono do pecado. E nesse contexto, então, Jeremias diz: por isso eu preciso trazer à minha memória aquilo que de fato me dá esperança. E aqui nós vemos uma situação muito interessante, porque a palavra de Deus, ela nos mostra que o crente não é aquele que deve buscar as soluções ou a solução no seu coração e no seu interior. A psicologia moderna hoje, ela parece nos apontar para isso, que o ser humano ele tem que buscar no seu interior, no seu coração, na sua mente, as soluções para os problemas. Não, mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus não diz que a solução está dentro de nós, mas a solução está nas Escrituras, e a posição do peregrino e forasteiro nessa terra é, num momento como este, num momento de crise, num momento de extremo sofrimento, num momento em que ele precisa reconhecer que deve pedir perdão pelo seu pecado, ele deve pregar a sua alma dizendo: eu devo cumprir a lei do Senhor, eu devo trazer ao meu coração aquilo que me dá esperança. Ou seja, não é o que eu sinto, não é o que eu penso, não é o que eu imagino, mas é a lei de Deus. Eu devo trazer a esperança através da lei do Senhor, porque a lei do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Nesse contexto, devemos pregar ao nosso próprio coração. Mas quando nós olhamos para esta situação, quem é o homem, sendo ele um pecador miserável, e ele deve então, nesse contexto, confessar o seu pecado, se arrepender e mudar, mas a nossa pergunta é: qual é a garantia disto? Como posso ter a garantia de que o meu pecado será perdoado e de que eu serei livre dessa condição maldita do pecado que é a morte? Como de fato eu posso me livrar disso? E nesse contexto de incapacidade humana, porque eu não posso me perdoar, eu não posso limpar o meu pecado, eu não posso buscar dentro de mim as respostas, mas eu devo buscar na lei do Senhor. E é exatamente nesse contexto que surge a pessoa de Deus. Porque o homem já sabemos quem é, este pecador miserável,
mas ele precisa remir a sua vida, ele precisa mudar o seu modo de agir, ele precisa se arrepender. Nesse instante, nós vamos perceber que a garantia de tudo isso está no Senhor, e neste sentido, nós vamos encontrar uma das porções mais lindas da palavra de Deus, porque vai mostrar que somente a misericórdia, a graça e o amor de Deus são capazes no Senhor em nos restaurar. E aí então Jeremias, a partir do verso 22, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere. Farte-se de afronta, o Senhor não o rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Qual é a garantia que nós temos de uma vida vitoriosa nessa terra? Qual é a garantia que nós temos de olharmos para o nosso futuro e acompanhe o meu raciocínio, percebendo que do que sou capaz, das minhas tendências, do meu desejo constante em praticar o pecado, sempre tropeçando nesse aspecto do pecado, mas eu olho para frente e digo: qual é a garantia para que eu, como crente, eu possa chegar seguro no fim desse caminho? A garantia são as misericórdias do Senhor. É o grande amor com que Ele tem por você. É a compaixão de Deus por nós. Essa palavra traduzida por misericórdia é uma palavra muito rica na língua original em que foi escrito o Velho Testamento. Ela significa amor, ela significa graça, ela significa compaixão, ela significa sentimento intenso de benevolência para com alguém, significa um sentimento profundo e forte. O que de fato Jeremias está dizendo é que o Senhor desenvolveu no seu próprio coração um amor muito grande por seus filhos, uma grande misericórdia, e é isso que está estribando, que está dando base para Jeremias, porque ele diz assim: ora, o que é o homem? O homem é pecador, o homem é miserável, o homem, ele é um cego e muitas vezes traz sobre si a destruição, mas eu quero lembrar o meu coração, lembrar a minha alma, lembrar a minha memória, aquilo que pode de fato conceder esperança, e é claro que isso ocorre por causa desse Deus benevolente, bom, deste Pai que me ama, desse Pai que me conduz em segurança, desse Pai que sempre vai investir na minha vida, desse Pai que foi capaz de matar o seu próprio filho, para que eu, um pecador miserável, pudesse me tornar salvo neste mundo. Nós vemos aqui uma sequência sobre essa fidelidade de Deus à aliança, sobre quem é Deus. Versos 22 e 23 falam desta misericórdia e diz que essa misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Sabe por que você não é agora fulminado pela ira de Deus? Porque Deus não tem ira sobre você. É porque Deus te ama. É porque Deus olha para você e sente prazer em lançar as suas misericórdias. E nesse sentido, as misericórdias do Senhor são incontáveis, porque Jeremias fala isso: as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quando Jeremias fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, não é que ela vai enfraquecendo ao longo do dia, às vezes temos essa impressão, não é? Ela vem renovada, mas aí eu vou pecando tanto que vai desgastando essa misericórdia, aí eu durmo, é como se o Senhor tomasse um fôlego e renovasse de novo. Não. O que Jeremias está dizendo aqui é que esse sentimento de amor, de carinho, de proteção, esse sentimento paterno que Deus tem por mim é sempre renovado, está sempre novo. Deus não varia, Deus não diminui o seu amor, Deus não diminui as suas misericórdias, Deus não diminui a sua bondade sobre nós, Ele nos sustenta. Jeremias, e veja o contexto dele, total destruição, por quê? Por causa do pecado do povo. Jeremias reconhece tudo isso, ao ponto de dizer, não se queixe pelo sofrimento, se queixe pelo seu pecado. Mas Jeremias está dizendo, há algo que traz esperança na minha vida. Eu sei que vou para o céu, eu sei que serei vencedor, porque as misericórdias do Senhor, elas são sempre renovadas, elas são grandiosas na minha vida. E nesse sentido, é que Jeremias, olhando para as misericórdias do Senhor, ele diz, por isto, a minha maior herança, a minha melhor possessão, não é essa cidade que agora está destruída, não são as posses, os terrenos, os bens da minha família de sacerdotes, não era o templo, nada disso. O meu maior bem é o Deus Todo-Poderoso, é o meu Pai, aquele que me ama e aquele que certamente tem uma herança para mim. É isso que ele diz no verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E essa expressão de Jeremias não é daquele tipo, bom, eu não tenho muita saída, eu estou arrasado, tudo foi destruído, não tenho mais o que fazer senão esperar em Deus. Não é esse o sentimento. O que Jeremias está dizendo aqui é, o Senhor é a minha maior herança, e esta herança nunca será destruída, por isso eu espero no Senhor. Esse Deus que é todo bondade para mim, esse Deus que manifesta a sua benevolência, é nesse sentido que nós encontramos na bondade do Senhor a nossa maior alegria, e o fato de suportarmos situações difíceis. No verso 25, ele diz, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Ele está dizendo que o tratamento de Deus para com os crentes é de pai para filho. Podemos esperar no Senhor, porque Ele é bom. É nesse sentido que nós suportamos todos os sofrimentos que vêm sobre nós, porque de fato o Senhor é a nossa alegria. É nesse sentido que nós encontramos a partir do verso 26, quando diz, bom é aguardar a salvação do Senhor, e ela é real, e isto em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, carregar o peso e suportá-lo. É isso que o profeta está dizendo. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Nós sabemos que Deus muitas vezes coloca sobre nós situações difíceis, não porque Ele não nos ame, mas porque Ele quer forjar em nós essa maturidade necessária como crentes. Eu me lembro, peço licença à minha filha, contar um evento interessante no passado. A Ana tem um temperamento diferente do João. E ela é assim mais expansiva, mais extrovertida. E o João já ia para a escola, e quando ela descobriu que ela ia para a escola, ela ficou muito alegre. Foi uma surpresa para mim e para a Sandra. Aí compramos o material, e ela foi toda imponente, posuda, alegre, para a escola. Eu também vou para a escola. E naquela semana, todas as vezes que nós deixávamos na porta da escola, ela estava super alegre. E nós também nos alegrávamos, porque diziam, bom, não vai ser como o João, que foi mais traumático, ele chorou muito mais. Aí eu acho que com ela, Sandra, a gente vai ter tranquilidade. Mas qual não foi a nossa surpresa? Quando na semana seguinte,
que eu fui chamá-los. Aí ela acordou e disse: que foi, pai? Disse: não, minha filha, vamos para a escola. Ela: não, pai, tá bom de escola. Eu já fui, já me diverti, já conheci lá. Tá bom, hoje eu não quero ir para a escola, não. Não, minha filha, mas você tem que ir para a escola. Não, pai, não se preocupe, não. Eu não vou, não. Eu vou ficar em casa. Levanta, vai tomar banho, que você vai para a escola. Aí começou a via cruzes, o chororô e tudo aquilo que os pais sabem muito bem de seus filhos. É claro que na mente da minha filha, quando pequenina, e hoje ela entende isso, porque já é uma pré-adolescente, mas na mente dela era sofrimento. Para que eu tenho que ir para a escola e enfrentar aquele dragão que se chama professora? Aqueles capetinhas ao meu redor que todos chamam de colega de sala de aula. Por que tem que comer aquele veneno que chamam de merenda escolar? Por que eu tenho que decorar e estudar sobre assuntos que eu nunca vou utilizar? Na verdade, não há compreensão. Mas é óbvio que a atitude do pai, não apenas em levar o filho à escola, mas também levá-lo ao médico para ser tratado, ou mesmo levar para aquele lugar e com a varinha discipliná-lo biblicamente. Essa atitude é para crescimento dele. É nesse sentido que Jeremias, ele compreende isso. Por isso ele fala: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. E nesse sentido, ele continua dizendo: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. E aqui não é que ele está pondo em dúvida a esperança no Senhor, mas é o próprio coração dele. Ele diz assim: eu tenho que me submeter ao Senhor. E no verso 30 ele diz: dê a face ao que fere, farte-se de afronta. Sabe o que isso significa? O que Jeremias está dizendo é o que exatamente Paulo descobriu na sua vida. Porque Paulo tinha um espinho na sua carne, enviado por Satanás. Satanás o tempo todo esbofeteando a Paulo, humilhando a Paulo. E ele ora, e ele inclusive diz que por 3 vezes ele clama ao Senhor. E o que o Senhor diz? O Senhor diz assim: Paulo, a minha graça é muito grande, a minha graça é gigantesca, e você está inserido nessa graça. E aí Paulo então descobre, e ele diz: agora sim eu sei, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Agora eu entendo que Deus de fato quer forjar em mim este varão perfeito, conforme a imagem de Cristo. É nesse contexto que Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, porque eu posso estar bem, posso estar ruim, rico, pobre, abrigado, sem casa, posso estar acompanhado de amigos e defensores, ou solitário, não importa, porque eu posso tudo no meu Senhor. Por isso Deus é bom. E nós precisamos perceber que nada vai acontecer na minha vida que não esteja no controle do Senhor. E esse controle do Senhor não é um controle para nos destruir e nos machucar gratuitamente, mas é o controle de um pai que ama e que deu a vida de seu filho em lugar deste. Isso é amor. Por isso Jeremias fala: aguardemos em silêncio, submetamos-nos ao Senhor. O Senhor é a minha porção, o Senhor é de fato aquele em quem podemos confiar. E quando ele fala sobre essa situação de submissão, de entendimento, percebendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque nós estamos debaixo da graça do Senhor. É somente a graça de Deus, nós que somos pecadores, Deus nos conduz na sua graça. Ele pode dizer a partir do verso 31, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O que Jeremias está dizendo é que quando Deus por vezes usa a sua disciplina sobre mim como filho, e ele percebe que naquela disciplina, como o autor de Hebreus nos ensina, não é motivo de alegria, mas de tristeza, mas vai produzir fruto de justiça, Deus não se agrada com isso. Nosso Deus não é masoquista, Ele sofre conosco, Ele sabe da nossa dor,
E Ele está ao nosso lado. Eu creio que um dos maiores exemplos dos sentimentos de Deus, quando Ele chora conosco, é de Jesus, quando vai à casa de Lázaro, 4 dias após a morte daquele homem. Jesus chega naquele instante, e Jesus, que era Deus, sabia que Lázaro iria ressuscitar, e sabia que todos iriam se alegrar. Eu fico pensando, irmão, se fosse eu ao chegar naquele lugar, dissesse: gente, deixa de besteira, que isso, chorando? Vocês não sabem o que os aguarda. Vocês terão uma surpresa maravilhosa. Para de chorar, para de chorar. Vamos lá no túmulo, que vocês vão ver a surpresa. Não, mas a palavra do Senhor diz que quando Ele viu o sofrimento daquele povo, padecendo por causa da morte, a Bíblia nos diz que o Senhor tremeu os seus lábios, os seus olhos marejaram, e Ele chorou junto com aqueles que Ele amava. O Senhor Deus, Ele não tem prazer na aflição do justo, mas Ele se entristece. Ele não faz isso por prazer nem de bom grado. Ele faz porque por vezes é necessário. O mesmo ocorre conosco quando nós disciplinamos os nossos filhos. Não fazemos isso com alegria. O que fazemos com alegria com o nosso filho é quando nós damos um presente para ele, quando nós passeamos com ele, quando nós brincamos com ele ou com eles. Mas a disciplina causa também dor em nós, ou pelo menos deveria causar. Mas isso é feito como ato de amor, porque como Ele mesmo diz, a compaixão do Senhor é segundo a grandeza das suas misericórdias. A palavra compaixão é aquele sentimento que vem do ventre, é um sentimento forte. Deus olha para nós e em Cristo Jesus Deus nos diz: eu te amo, meu filho. Eu te amo, confia em mim. E eu vou te conduzir em segurança por essa jornada sobre a terra. É a compaixão do Senhor. E é isto que Ele sente por nós. É por isso que, ao olharmos quem somos, e ao olharmos para aquilo que Deus é em Cristo Jesus na nossa vida, o nosso único sentimento é dizer: Senhor, nós te amamos. Porque eu não compreendo estas misericórdias, mas elas são reais na minha vida, na vida da minha casa, na vida da tua igreja. Em outras palavras, não precisamos temer absolutamente nada. E é exatamente isso que Jeremias nos mostra quando ele vai falar sobre essa aliança. Porque o que é a aliança de Deus com o seu povo? É Deus amando o seu povo, colocando as misericórdias, a graça. E o outro lado, mesmo sendo pecador, sendo falho e fraco, mas continua na jornada como um vencedor, porque o Senhor nos impele, nos conduz com este grande amor. É por isso que em Lamentações 3, de 57 a 58, Jeremias diz: de mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Ele diz: sim, meu Deus, tu estás próximo a mim, ouves a minha oração, ouves o meu clamor, choras comigo, sofres comigo, estás ao meu lado, tu és o meu Pai, tu és o meu Senhor, tu és aquele que me ama. Por isso ele diz: tu te aproximaste, eu invoquei: Senhor, onde estás? E é como se ouvíssemos uma voz suave dizendo aos nossos ouvidos: estou aqui, meu filho, estou aqui com você, estamos juntos nessa jornada. E nesse sentido, quando eu percebo a aproximação do meu Senhor, Ele imediatamente diz: não temas, não tema, porque esse é o Pai que está aqui, é papai que está aqui. Já teve essa experiência com seu filho? Sua filha está no escuro, morrendo de medo. E aí ela pergunta: quem está aí? Aquele medo miserável. Aí surge aquela voz suave: é papai, filha. Pode vir ao meu encontro. É papai que está aqui. E Ele está para te proteger. E para colocar sobre você todo o amor que existe em mim. Que amor é este, irmãos? Que graça é esta que vai conduzir você em segurança para o céu? Nós não podemos nos esquecer de uma palavra tão profunda de Cristo que vem ao encontro desse texto.
Lá em Mateus 7, de 9 a 11. Vocês podem ler comigo todos juntos? Mateus 7, de 9 a 11. Vamos ler juntos? E sinta as palavras do Senhor Jesus, que demonstram esta aliança, este pacto, este acordo, esta fidelidade de Deus sobre mim. Leiamos todos. Diz assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ora, o que nós encontramos aqui é algo muito profundo. Porque quando nós olhamos, voltando para Lamentações, capítulo 3, verso 58, e quando Jeremias diz: pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Esse verbo remir aqui, traduzido por remir, está aí, remiste, ela tinha um significado, essa palavra tinha um significado muito particular. Essa palavra, ela era aplicada somente ao resgate de parente. É quando alguém estava passando por uma grande aflição, alguém, ao enxergar essa aflição, corria para a casa desta pessoa, chegava para a família e diziam: olha, o seu filho, o seu pai, o seu neto, o seu sobrinho, o seu tio, está padecendo ali. Toda a família, então, sendo guiada pelo patriarca, saía ao encontro daquele para resgatá-lo. O que de fato Jeremias está dizendo é o que o Senhor está nos remindo sempre, nos protege sempre. Por quê? Não somente porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, não somente porque Ele é o Senhor da nossa vida, mas porque Ele é o meu Pai. Você já pensou chegar na escola para pegar seu filho ou sua filha e alguém diz assim: olha, quem é seu filho? Ah, é o Edenivaldo. Ah, o Edenivaldo está apanhando ali de 3 marmanjos. Você olha para o relógio e diz assim: tomara que não demore muito, porque eu tenho que ir embora. Espero que deixe alguma coisa sobrar do meu filho. É isso que você vai fazer? Ou então você diz assim: não, deixa ele vai aprender sozinho, deixa ele aprender a se virar. Mas são 3 marmanjos. Não, ele aprende. Tem que aprender a ser homem, ou ser mulher, ou seja lá o que for. Não, mas naquele momento, quando você diz assim: como é que é? O meu filho, a minha filha, está apanhando de 3 adultos. Você é tomado de um sentimento e você vai ao encontro ali. Para remir o seu filho, você enfrenta a faca, enfrenta revólver, enfrenta marmanjos, você enfrenta tudo, porque o que está como alvo é o seu amor para com o seu filho. E você diz assim: eu vou remir o meu filho e livrá-lo das mãos desses malfeitores. Essa é a palavra que Jeremias utiliza aqui para remissão, quando ele diz: pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Tu olhas para mim como teu filho, mesmo quando o Senhor manda sobre nós situações para nos ensinarem, momentos difíceis para nos amadurecerem, mas o Senhor não apenas chora conosco, mas Ele também age com justiça sobre aqueles que contra nós agiram. Mais ou menos o seguinte: Judá pecou, Deus então toma um povo, uma nação, leva essa nação e toma Judá e leva. É uma ação do Senhor, mas o soberano Deus, mesmo depois de alguns anos, tendo esse processo, Deus vai julgar e condenar e castigar aquela nação. E é como se a nação dissesse assim: mas Senhor, o que fizemos? Vocês fizeram o meu povo sofrer. Mas Senhor, silêncio, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus nos trata como filhos. Deus não nos trata como enteados, ou somente como escravos. Deus nos trata como filhos. E nesse sentido, Ele vem pleitear a nossa causa e Ele vem nos remir como um pai furioso. Sai ao encontro de seu filho ou de sua filha para protegê-lo de malfeitores. Esse é o sentimento que nós encontramos no nosso Deus, e esta é a nossa confiança. É por isso que nós podemos expressar aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8. A partir do verso 31 ao verso 39, quando ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Quem? Se o Deus Todo-Poderoso me tem debaixo das suas asas, me mantém no seu regaço, me carrega no colo, me protege com os seus braços fortes e poderosos e diz: este é meu filho. A pergunta é: quem será contra nós? Aquele que não poupou, e aí veja como Paulo desenvolve essa compaixão, essa misericórdia, essa graça e esse amor de Deus. Ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se o meu Pai amado foi capaz de enviar o seu Filho sem pecado para morrer por mim, o que eu posso esperar desse Deus? Somente coisas boas, atitudes de graça e misericórdia. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O peregrino e forasteiro nessa terra sabe que por viver nessa terra, ele não pode esperar muita coisa boa dessa terra. Ele certamente terá uma vida de luta e sofrimento. Seja do ponto de vista material, emocional, espiritual, seja o que for, ele sempre encontrará lutas, sem dúvida nenhuma. Mas o apóstolo Paulo, no verso 37, ele diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É o amor de Deus que está aqui como centro e como base. Porque Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. E aí, nesse sentido, Paulo dá um suspiro de alívio, de alegria. E ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos de quê? Do amor de Deus. Não é só de Deus. Mas existe alguma coisa que pode retirar esse amor de Deus sobre mim? Não, nada. Porque está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmão, seja sincero, muitas vezes nós perdemos de vista isto. A nossa vida cristã, ela vai mais ou menos que por osmose. E nos esquecemos do que de fato somos, de quem é o Senhor e o significado da sua aliança sobre nós. É por isso que, quando olhamos para Lamentações capítulo 3, percebemos as Escrituras dizendo: pregue, meu filho, pregue constantemente ao seu coração e à sua alma. Se possível, entre num lugar secreto, num lugar discreto, e fale em voz alta e diga assim: minha alma, por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus. Porque meu coração está agitado. Eu preciso confiar no Senhor, porque o Senhor é aquele que me ama, e mesmo que o mundo pareça desabar sobre mim, eu ainda continuo e continuarei como alvo do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Por isso mesmo que soframos pelo pecado dos outros ou os nossos próprios, confessando ao Senhor e sendo limpos dos pecados, seremos sempre vencedores. Mesmo que pequenos, somos tão pequenos, temos a redenção e a graça de Deus sobre nós, por isso somos mais que vencedores. O seu ministério será vencedor, a sua família será vencedora, a sua casa será vencedora, você será um vencedor, porque nós estamos debaixo da proteção deste Pai que nos ama e que cuida de nós. Agora eu pergunto para você: existe algo melhor nesse mundo?
Você é capaz de dizer, talvez no mundo existam situações que são um pouco melhores do que esta, em estar debaixo da graça e da misericórdia do Senhor? Nesse contexto nós precisamos afirmar, Deus é a minha porção. Deus é a minha herança. O Senhor Deus é tudo na minha vida. Eu não sei se aqui há peregrinos e forasteiros que estão meio desanimados com a vida cristã. Eu não sei se há aqui peregrinos e forasteiros que se esqueceram destas promessas do Senhor e andam tendo uma vida onde ele só olha apenas para os problemas da vida, se esquecendo daquilo que Deus pode fazer por ele. Eu não sei quantos aqui estão passando por problemas no ministério, na família, ou consigo mesmo. Meu irmão, creia que Deus é a sua maior esperança. E que Deus tem poder para lançar sobre você a sua benevolência, as suas misericórdias e a sua graça. Sabe por que nós estamos vivos até hoje? É por causa da graça de Deus. Sabe por que o que você vai fazer daqui para frente, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto e a cuja folhagem não murcha, por causa da graça de Deus. Sabe por que você vai para o céu? E você vai passar por toda a eternidade. Eu também vamos juntos. Por causa da graça de Deus. Porque você é filho do Senhor. Ele foi capaz de enviar o seu filho para morrer em nosso lugar. E ele certamente há de nos preservar. Por isso, alegria. O peregrino e forasteiro nessa terra é alegre, é feliz. Porque a sua esperança não está nesse mundo. A sua esperança está nesse Pai que ama. E que nos conduz em segurança. Se você está se sentindo tão derrotado, tão esmagado, lembre-se que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E são renovadas constantemente, sempre se apresentam como renovadas na minha vida. Por isso eu posso dizer, Senhor, Tu és a minha maior herança. Curva a sua cabeça e vamos orar. Eu convido o Kurt para vir aqui à frente e orar ao Senhor. Eu vou pedir para que o Kurt, ele glorifique ao nome de Deus. Exalte ao Senhor, que nos ama tanto, que nos conduz, e mesmo quando nos sentimos solitários e abandonados, ali está o Senhor conosco. E nesse sentido podemos vivenciar uma promessa das Escrituras. Somos mais que vencedores, porque Deus me ama. E nada poderá fazer com que esse amor de Deus diminua por mim, ou seja, retirado. Porque somos filhos da graça. Oremos. Querido Pai Celestial, nós não temos palavras para agradecer por aquilo que o Senhor fez por nós. Pelo fato do Senhor ter enviado Jesus Cristo a esse mundo para buscar e salvar a nós pecadores. Pai, muito obrigado porque o Senhor não o poupou. Porque hoje nós temos a vida eterna nele. Pai, que alegria que nós temos e a paz profunda em nossos corações. Senhor, isso é pura graça e misericórdia do Senhor. Além do mais, o Senhor nos usa como instrumentos teus para levar adiante essa obra salvífica de Jesus, de falar a outras pessoas que só há uma esperança, uma vida, e essa vida é em Jesus Cristo. Ó Pai, o nosso coração está alegre pelo fato do Senhor ser Deus e Senhor de nossas vidas, que possamos ser eternamente gratos a Ti e viver uma vida digna do Teu nome. Que possamos ser bênçãos na vida de outras pessoas. E as pessoas que olharem para nós possam saber que Tu és um Deus vivo, um Deus que vale a pena ser seguido, custe o que custar. Abençoe a cada um de nós e que o Senhor possa usar as nossas vidas para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus eu oro. Amém.
e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, esse grande amor que nos alegra e nos sustenta, que as consolações, o ministério, a capacitação, os dons, o fruto do Espírito estejam sobre a minha vida vitoriosa em Cristo, sobre a vida do Curte, que também é vitorioso em Cristo, sobre todos os pequeninos que aqui estão vitoriosos em Cristo, e sobre todo o pequenino rebanho de Deus espalhado por essa terra, homens e mulheres mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém.